pedir para que não reparem na minha sobrancelha, porque tá com uns pelinhos nascendo, tá? Mas o foco aqui é em como preencher e qual a diferença entre sombra e pastinha. Eu vou fazendo aqui junto com vocês e vou explicando, tá? Vou fazer com esse quarteto da Max Love, vou misturar um pouquinho desses tons aqui, tá? Vou fazer primeiro com a sombra desse lado direito aqui, tá? Então, a sombra, ela costuma deixar a sobrancelha mais natural. Por quê? Porque como é um pó, vai deixar tudo mais esfumadinho ali e só vai dar uma preenchida nas falhas, certo? Então, tô com o espelho aqui. Olha só, a minha sobrancelha, ela tem uma falhinha bem aqui, tá vendo? E algumas falhas aqui pelo meio. Então, com a sombra, você pode estar fazendo, né? Preenchendo levemente as falhas. Olha, eu primeiro faço a base aqui de baixo, né? E conforme eu vou fazendo a base, eu vou subindo para o sentido do pelo, olha. E isso deixa o efeito mais natural da sobrancelha. Aqui no início eu não passo nada por enquanto, tá? Porque a gente quer que fique uma sobrancelha preenchida, porém natural. Não deixar aqui quadrado e escuro, porque isso vai pesar no olhar e vai fechar o olhar. E o pincelzinho que eu tô usando, esse daqui é da Miss Friend, antiguinho meu. Mas ele tem, aqui é chanfrado e aqui é escovinha. Esse chanfrado, ele é mais grosso, tá vendo? Então eu gosto de estar aplicando sombra com ele. Quando é pastinha, eu gosto de estar aplicando com aquele chanfrado que é mais fininho, tá? Então, ó, já fiz aqui a base de baixo. Agora eu dou uma penteadinha aqui pra baixo e vou acompanhando os pelos da minha sobrancelha. Inclusive o ponto alto aqui. Porque no ponto alto também tem pelos, tá vendo? E termino até onde vai o último pelinho. Aqui eu já vou bem de levinho, sabe? Pra terminar mais suave. E vou dando uma preenchidinha aqui por dentro. Olha como fica bonita, preenchida, mais natural. E agora, sem nada no pincel, eu venho aqui nesses pelinhos, porque os primeiros pelinhos da sobrancelha, eles costumam ser pra cima, né? Então a gente vem no sentido deles, ó, sem nada de produto, com o restinho que tem. E venho penteando. E aqui, ó, tá prontinho. Sobrancelha feita com a sombra. Então, só vou virar aqui de frente pra vocês, olha. Tá vendo? A sobrancelha, ela fica preenchida, mas não perde a naturalidade. Ela tá preenchida, porém não tá pesadona, né? Agora, gente, desse lado aqui eu vou estar fazendo com a pastinha, tá? O pincel é esse daqui, que é da Macrylan, ele já é um chanfrado mais fininho. E a pastinha que eu vou usar é essa daqui da Marc da Avon, que é no tom castanho escuro, tá? Eu apliquei um pouquinho de diluidor, só uma gotinha aqui na tampa, para deixar ela um pouquinho mais emoliente. Ela não tá ressecada, porque tem pastinhas que ressecam bastante, então você precisa estar usando um diluidor, tá? Então essa é a diferença da pastinha. Eu acho que ela dá um pouquinho mais de trabalho e você tem que ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar com ela, tá? Então, ó, eu venho aqui, eu peguei o diluidor na tampinha, dei uma mexidinha e faço assim, ó, bem aqui na beiradinha do potinho, para deixar o pincel mais retinho, tá? Já para pastinha, eu gosto de começar na parte de cima da sobrancelha. Então eu penteio os meus pelinhos aqui para baixo e começo mais ou menos um dedo depois da minha sobrancelha, contornando ela. Olha, eu já venho com um traço mais reto. Eu sempre tento vir com um traço um pouco mais contínuo para poder ficar bem retinho, sabe?
E assim, aqui eu não tô ultrapassando ela, eu tô acompanhando os meus pelinhos que tá aqui em cima. No meu ponto alto. Então, ó, aí o que sobra um pouquinho no pincel eu já dou uma preenchida aqui no meio da sobrancelha. Pronto, a parte de cima já tá feita. Agora eu penteio a sobrancelha pra cima e pego mais um pouquinho e faço a base embaixo. Agora vou fazer a base embaixo. Aí eu já viro a mão aqui assim, ó, por isso que às vezes até a pastinha é um pouco mais difícil, porque você tem que ter mais precisão e jeito pra fazer. Aí eu venho bem aqui embaixo, com a mão leve, tá? Porque a pastinha ela é muito pigmentada e pode pesar bastante. E vou acompanhando a base da minha sobrancelha. E com a mão leve ainda, eu vou acertando o que tiver de acertar. Ó, eu venho no sentido do pelo onde tem falhinha e já vou dando essa passadinha aqui. Então, com a pastinha, a sobrancelha acaba ficando um pouco mais desenhada, né? Dá pra ver um pouquinho mais que ela tá com algum produto ali, né? Ela não fica tão assim, digamos, com um efeito de esfumado, sombreado como a sombra deixa. Mas ambos ficam muito bonitos. E a pastinha, ela dura muito. Dura o dia todo. Se você for sair e precisar de duração na sobrancelha, a pastinha é ótima. As duas, né? Tanto a sombra quanto a pastinha, mas a pastinha ela gruda mesmo. E aí aqui no início, eu coloco o pincel reto pra cima e acompanho no sentido do pelo, com a mão bem levinha. Só pra dar uma sombra. E venho com o lado da escovinha e esfumo isso aqui. E aí, no caso, se eu quiser deixar mais certinho aqui embaixo, que às vezes com a pastinha a gente erra também. Aí eu venho com o corretivo e faço aquela delimitação aqui embaixo. Para finalizar, então, deixar as sobrancelhas bem certinha embaixo, eu vou aplicar um corretivo. Então aqui, gente, para finalizar, vamos fazer um contorninho com corretivo embaixo para ficar mais limpo e bem contornadinho, tá? Então eu só peguei um corretivo líquido aqui, apliquei do corretivo do tom da minha pele mesmo e só dei uma leve espalhadinha aqui, tá? Então, com um pincelzinho língua de gato, eu venho, vou dando uma espalhada aqui nesse corretivo. Só para poder espalhar ele primeiro antes de fazer aqui o contorno, para não vir com um monte de produto e fazer o contorno errado. Então, ó, eu só venho acompanhando, gente. Onde eu desenhei a sobrancelha, eu levanto bem a sobrancelha. Sempre olha assim de cima para baixo, tá? Que ajuda muito, é a melhor forma para fazer. Que a visão fica mais ampla. E venho contornando, ó, acompanhando o contorno da minha sobrancelha. Prontinho. Eu gosto de fazer esse contorno abaixo da sobrancelha, principalmente em clientes e tal, porque depois pra gente vir com a sombra e tudo, né, fica bem certinho assim e depois fica... valoriza, né, mais a sobrancelha. Às vezes tem uns pelinhos ali. Olha só como já dá um outro tchan essa limitação abaixo da sobrancelha. Aqui em cima eu não gosto de fazer. No início, há um tempo atrás eu fazia, mas hoje eu já não faço mais. Só faço embaixo mesmo. Porque eu acho que fica muito artificial contornar toda a sobrancelha, sabe? Vou finalizar aqui desse jeito mesmo aqui pra vocês, tá? Porque foi só pra tá fazendo a sobrancelha mesmo, né? Eu peguei a esponjinha e dei uma passadinha aqui pra poder assentar o produto, né? Não ficar aquelas marcas. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês aí. Vão treinando bastante, porque tem que treinar. Um beijo e até mais!